Então eu digo em voz alta assim: um diamante é um pedaço de carvão que se deu bem sob pressão, e assim será conosco também. E assim será. Essa não precisava repetir. Vocês precisam pegar esse fio. Você sempre vai estar sempre a cruz e a espada. Você sempre vai estar entre o se entregar e o resistir, o continuar, o permanecer ou abrir mão. A todo momento, nós estaremos tendo que escolher e decidir entre a vontade de Deus e a nossa. A todo momento nós estaremos sob pressão, mas a maneira como nós nos posicionamos e resistimos a essa pressão vai determinar se nós seremos diamantes ou carvões espirituais. Isso acontece na sua profissão, isso acontece com a sua família, isso acontece no seu casamento, isso acontece no seu ministério. Você a todo tempo vai lidar com situações que vai te deixar com vontade de se desanimar, de desistir. Tá que nem a pessoa que sabe que aquele relacionamento não é de Deus, que ele não vai dar em nada, que Deus já mostrou que não está naquilo, mas ele não aguenta receber uma ligação da pessoa errada, ele já derrete, não consegue se posicionar. Outro dia eu me peguei pensando: Deus, ajuda alguém a fabricar um iPhone 4D, porque aí quando o boy errado ligar, a mina errada ligar, sai uma mão assim do telefone, dá um tapa na cara da pessoa para ver se ela acorda. Quando eu pedi a Denise em casamento, eu cantei pra ela, às vezes com essa minha voz de dinossauro. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. E ela estava tão apaixonada que ela achou bonito. Como é que é a minha canção hoje? 19 anos depois. Quase sempre no silêncio da noite eu fico imaginando nós 6, eu, ela e os 4 filhos. Porque muda tudo. Ah, mas eu casei, ela era uma, depois do casamento ela mudou pra ser outra, ela é diferente. Isso é normal, meu irmão. Todas mudam. Você acha que comigo foi diferente? Quando a gente se conhecia, a gente estava na praia, eu tomava picada de borrachudo, ela olhava a picada e falava: que absurdo um borrachudo trazendo veneno para um homem de Deus. Ela espremia a picada do borrachudo pra mim, às vezes ela chupava veneno. Tudo pra conquistar meu coração. Eu ganhei na loto. 20 anos depois, um borrachudo me pica, o que ela fala? Vai, passa off. Normal. Pra casar comigo, ela falou que era São Paulina. Eu falei: isso é muito de Deus. Isso é muito de Deus. É mulher perfeita, ela é São Paulina. Até o dia que eu ganhei uma camisa do Santos, que o Neymar assinou e mandou. Aí ela escancara, bota logo no Instagram, ela com a camisa do peixe, batendo no peito e gritando: aqui é peixe, pô! Pô, é peixe! Isso é uma traição de último grau. Isso é quase um adultério. Óbvio que vai mudar. É óbvio que vocês como casal vão se ver sob pressão a todo tempo. Todos nós temos uma missão nessa terra aqui, não existe missão sem pressão. Declare isso em voz alta: não há missão sem pressão. Agora, somente se vence a pressão com determinação, com senso de missão. E esse senso de missão, essa determinação, nos fará receber a unção necessária para continuar. Em outras palavras, pressão nós vamos sofrer de qualquer forma, mas a maneira como nós respondemos a ela define se eu termino como diamante ou se eu termino como carvão. Mateus 26, 36 em diante diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se.
Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, olhou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Os momentos anteriores ao que aconteceu aqui no Getsêmani apontam para Jesus com os 12 discípulos celebrando a Páscoa, celebrando a Pessá. Jesus está ensinando a eles humildade, está lavando os pés desses discípulos. Ele sinaliza o discípulo que haveria de o trair, esse se levanta e o abandona naquela reunião. Ele estabelece o amor como mandamento, como novo mandamento. Ele avisa Pedro que esse o negaria por 3 vezes antes do galo cantar. E ele os consola, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Isso aqui é só um plano físico, é só uma passagem, é só um teste. Eu vou preparar morada para vocês, fiquem firmes, porque a missão de vocês vai levá-los a morrer pela fé, a viver e a morrer pela fé. Ele ora por eles. Essa oração está em João 17, é a oração mais bonita do Evangelho. E aí eles saem do cenáculo na calada da noite. Paralelamente, o Sinédrio está reunido, subornando testemunhas, comprando Judas. Eles então descem o Monte Sião e eles cruzam o Vale de Cedron e sobem aqui ao Monte das Oliveiras. A certa altura do Monte das Oliveiras, que está a mais ou menos 800 metros de altura, fica esse jardim aqui, o Jardim das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, o Jardim das Oliveiras, onde costumadamente Jesus e os discípulos vinham para orar. Lá em João 18:2, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com eles e com seus discípulos. No Jardim do Éden, em Gênesis, o primeiro Adão cedeu à tentação e o pecado entrou no mundo. Aqui, também no Jardim, o das Oliveiras, o segundo Adão venceu a tentação e tirou o pecado do mundo. Getsêmani significa prensa de azeite. Nós estamos cercados por oliveiras, algumas delas milenares, algumas delas escutaram a voz de Jesus aqui. Nesse jardim, no Getsêmani, o azeite foi esmagado. Na verdade, Jesus, a oliveira, foi esmagado para produzir azeite, que em toda a narrativa bíblica representa a presença de Deus, o Espírito de Deus, a ação de Deus. Só que essa palavra é muito interessante. Getsêmani. Get significa prensa. E prensa é a raiz da palavra pressão. Em todas as quintas de oliveira do mundo existe um lagar onde azeitonas são prensadas para a extração do azeite. Getsêmani é lugar de ser esmagado, é o lugar de sofrer pressão com o objetivo único de extrair de nós o óleo, de extrair de nós a unção. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que vos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo está contando algo entre as muitas vezes que ele relatou quão difícil, quanta pressão ele sofria em sua missão. Jesus
nasceu em Belém, se batizou no Jordão, jejuou no deserto da Judéia, pregou no Monte das Bem-aventuranças, andou sobre as águas no mar da Galiléia, expulsou legião de demônios em Gadá, curou o cego no tanque de Siloé, no Monte da Transfiguração ele transcendeu, ele ensinou, ele fez milagres, ele foi adorado em tantos lugares, mas agora ele está aqui no jardim do Getsemane para ser prensado, para sofrer pressão. Normalmente nós achamos que quem sofre pressão é quem falhou com Deus, mas a verdade que a Bíblia nos ensina é exatamente o contrário. Jesus foi extremamente fiel a Deus em todos os momentos, em todos os lugares. A sua missão não foi afetada pela opinião dos homens, nem por críticas, nem por elogios, por reconhecimento, ou por perseguição, por sentimento, ou por emoção. Independente de como ele se sentia, ele cumpriu a sua missão. Ele se alegrou com seus discípulos em refeições que ele fazia na praia, na Galiléia, onde nós conhecemos, mas ele também chorou a morte de Lázaro, seu amigo em Betânia, ou seja, ele veio como homem, na condição de homem. Se cortasse Jesus, ele sangrava. Ele sentiu o que nós sentimos, ele suava, ele chorava. Ele foi recebido em Jerusalém com gritos de Hosana, das mesmas pessoas que depois o crucificaram. O mesmo discípulo que afirmou fidelidade eterna, o negou 3 vezes antes do galo cantar. Então ele não podia ser levado pelo que ele sentia ou pelas emoções, porque elas estão sempre oscilando ao nosso redor. Quem vive por emoções, vive uma montanha russa, porque as emoções são voláteis. Quando ele declarou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo,